caminho, paz nos corações de todos os amigos que nos prestigiam com a sua audiência. Hoje nós temos no quadro Pensar, Aprender e Viver 3 aforismos que basicamente tratam dos seguintes assuntos. Voltaire fala sobre a verdade e o erro. O outro, mentor espiritual Emmanuel, associa o amor ao ato de servir. E a escritora norte-americana Pearl Buck, o contraste entre a grande felicidade e as pequenas alegrias. Nós temos ainda reflexões de A a Z, com 2 palavras iniciadas pela letra B. Baudin, o nome de uma família que foi de fundamental importância na tarefa de Allan Kardec da codificação espírita. E Brincalhões, que se refere ao caráter de certos espíritos que se manifestam aos encarnados. Tudo isso agora no Diálogo Espírita. Nós temos hoje o quadro Pensar, Aprender e Viver, com 3 aforismos. Estou aqui mais uma vez na companhia da Andréia e da Maria Ana. A primeira frase, a Andréia vai começar comentando o que a gente pode extrair de aprendizado desta frase do filósofo francês Voltaire. Voltaire era bastante crítico das religiões institucionalizadas. Não que ele não acreditasse em Deus, mas ele repelia veementemente, fazia muitas críticas à época que era predominante, né, a Igreja Católica, por seus dogmas, a venda de indulgências, a hierarquia papal, todo clerical, né, não só do Papa. Mas enfim, ele certa vez disse o seguinte: ama a verdade, mas perdoa o erro. Filosófico, não é essa frase? Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem muitas instruções sobre a importância de sermos indulgentes com o erro alheio. Aqui eu acho que entra muito o não julgamento, né? Então, todos nós estamos na caminhada, aprendendo, fazendo o que nos cabe, tentando. Por vezes nós nos perdemos no caminho, aprendemos com essas falhas e cometemos erros. Então, se como pessoas erramos, por que nós vamos apontar o erro no outro? Essa é uma das lições mais difíceis da encarnação. Nós não julgarmos, não criticarmos, olharmos o outro como semelhante e pensarmos de modo empático. Se olharmos aquela pessoa e entendemos que essa pessoa tem as mesmas dificuldades que nós temos, então nós não iremos por esse caminho da crítica. Inclusive, o criticismo, essa forma de se autopunir, de se autocriticar, atrapalha muito o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. Então, ama a verdade, como ele mesmo coloca, perdoa o erro, seja indulgente, se aproxime das leis divinas, olhe para dentro. A doutrina é tão rica em todos esses ensinamentos. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos, que podemos pedir ajuda sempre que necessário, nos amparar pelos ensinamentos de Jesus, pelas instruções dos espíritos amigos e trabalharmos sempre na busca dessa melhoria. Quer acrescentar alguma coisa? E que nós estamos, né, num processo de evolução, né? E esse processo ele é lento. Então, quando nós cometemos erros, né, não é só a questão de se auto-perdoar, mas também nós ainda o praticamos por ignorância, por imaturidade nossa. Né? E à medida que vamos, então, fazendo as nossas reflexões dos erros, os equívocos
que cometemos, nós vamos melhorando e também vamos compreendendo melhor, né? Sendo mais empáticos aos nossos semelhantes, porque assim como eu, o outro também. Então, amar a verdade sempre, nunca, né, ser conivente com a mentira, mas também ser brando, né, e pacífico com os erros, né? Nós estamos juntos nessa caminhada. E o perdão é um sinal de humildade. E essa humildade nós só iremos conquistar à medida que nós aceitemos em nós mesmos que somos passíveis de erros. Eu acho que é muito importante, o Evangelho propõe isso, né, de que a gente procure ver o erro, o vício, mas não o errado e o viciado. Há uma certa diferença, a gente não consegue separar isso. Por exemplo, em relação ao egoísmo, né? A gente fala que o mundo tem muito egoísmo, que as pessoas são egoístas, e a gente começa a apontar os dedos, né? Para um, para outro, para outro. Aquela pessoa é assim, e qualquer defeito, né? Quando na verdade a gente deveria combater como um todo, tentar fazer esse processo de conscientização coletivo de que as pessoas podem mudar, que é bom para elas mudarem, deixarem de ser, por exemplo, tão egoístas, mas sem ficar realmente, como a Andrea colocou, né, a Mariana também, apontando o dedo e não perdoando. É isso que Voltaire diz. Ama a verdade, lute pela verdade, para que prevaleça a verdade. Muitas vezes a justiça, ela vem a reboque da verdade, ela precisa da verdade, porque as injustiças, elas são cometidas toda vez que se fere a verdade, não é isso? Mas perdoar o erro, porque todos nós estamos realmente sujeitos a esse tipo de situação. Já erramos quantas? Erramos diariamente, quase que o tempo todo, né? Se não nas grandes coisas, pelo menos nas pequenas coisas. E o nosso passado é obscuro, é desconhecido, ou melhor, esquecido, e a gente não sabe o quanto já errou e em que errou. Então ninguém tem direito de atirar a pedra, como Jesus falou naquele episódio com aquela mulher que foi apanhada em pecado. A segunda frase, vou começar aqui agora pela Mariana, é do Espírito de Emmanuel, mentor do Chico Xavier. A grandeza do amor repousa invariavelmente, importante essa ênfase aqui, hein? A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Não tem outro caminho. Não tem. E é tão interessante que não é só as palavras, né? É a ação. E é uma coisa constante, né? Servir o próximo é servir a si, servir o próximo. Porque quando nós, né, estamos servindo ali o próximo, nós estamos dedicando o que temos de melhor. E nós vamos lembrar aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus salienta que quando ele esteve com sede, foi-lhe dado água, quando ele estava com fome, foi-lhe dado alimento. Então, ele diz, bendito sois vós, né, que se preocupa e olha os necessitados. Então, todos nós somos necessitados da palavra, do amor, do carinho, mas quando nós estamos transbordantes, que nós temos os nossos corações nutridos desse amor, porque nós compreendemos que amar é servir, e servir a Jesus é servir com esse amor, servir o nosso próximo, estender a nossa mão. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, mas eu tenho tão pouco, ainda vou ter que dividir? Não vou ter, porque não é uma obrigação, né? Que não é uma coisa imposta. Vai depender da nossa moralidade, de olhar o nosso próximo com mais carinho, com mais respeito. Então, é um ato, é um comportamento constante e que nós iremos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa vivência, aprimorando, né? Aprendendo que nós vivemos num conjunto e que todos têm que colaborar, porque só assim nós iremos conseguir o progresso que tanto necessitamos quanto espíritos imortais. Então, servir a Jesus, servir ao próximo, não é só de palavras. Tem momentos que sim, uma palavra de carinho, um sorriso, um abraço, também é uma forma de servir, mas existem outras formas.
né, de fazermos a caridade, de sermos mais empáticos, mais indulgentes com os nossos semelhantes, né? Então, que nós possamos ser vigilantes no nosso comportamento diário, nas pequenas coisas. Às vezes nós, dentro do nosso próprio lar, nós fazemos comentários, às vezes, tão amargos, tão azedo, que poderia, né, como diz o outro, né, colocar um pouquinho de água na boca e ficar quietinho, né? A gente podia dormir sem essa, né, como diz aí os jovens. Então, servir Jesus, servir o próximo, estamos servindo a nós mesmos, porque nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Então, o benefício é para nós mesmos. O Chico Xavier dizia que ele pedia para os espíritos que se ele tivesse vontade se um dia ele amanhecesse com vontade de falar mal de alguém, que Deus colocasse uma faringite para ele. Mas quer completar um pouquinho desse segundo item ainda? Claro, é muito importante. Quando nós entendemos a realidade que nós não estamos desconectados do outro, já que tudo é energia. O espírito é energia, a propriedade do espírito é o pensamento é energia eletromagnética, então nós estamos conectados com o outro. Quando nós, como a Mariana trouxe tão bem, quando nós fazemos algo pelo outro, nós estamos nessa energia da entrega, nós estamos conectados com o outro. E se fizermos algo de ruim para o outro, nós sofreremos a consequência, porque estamos mergulhados nessa mesma energia fluídica, que é magnética e que nos interfere. Então, no livro Céu e Inferno, e também nos outros livros, tem partes bem específicas que trazem lá a explicação, né, de como que essa aura, como que essa energia eletromagnética que o nosso corpo mental, o nosso espírito transmite, que forma esse halo em torno de nós, se conecta com o outro, que é o nosso irmão, que é o nosso próximo, que é o vizinho, a pessoa que está dentro da casa, ou o funcionário lá da empresa. Se não cuidarmos disso, nós não estamos servindo. Então, essa consciência, ela virá com o tempo, mas a gente pode acelerar um pouquinho fazendo a leitura dos livros. Vocês não concordam? Inclusive, as religiões cristãs, elas dizem que nós tem por figura central Cristo, né? Deus e Cristo. E se diz que temos que amar ao Cristo. Só existe uma maneira verdadeira de amar a Cristo. É servindo ao Cristo. E servir ao Cristo significa servir aos irmãos de caminhada, aos irmãos de Cristo, que Cristo se considerava irmão de todos nós. E o é, né? Então, é esse o caminho. Não adianta dizer que ama a Cristo e fere o seu semelhante, fere o seu irmão, julga, ofende, agride, trai, faz o mal, se omite. Não tem como. São coisas antagônicas. Para sermos cristãos verdadeiros, nós temos que ser bons. Não é com Jesus. Jesus não precisa. Quem precisa é aquele irmão que está ao nosso lado. Bom, a terceira frase da escritora norte-americana Pearl Buck. Ela também era muito especialista em cultura chinesa. Ela disse: muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. Muito importante também. Tudo aqui é importante, na real. Bem, Hermann Hesse, por exemplo, foi um autor, um escritor que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura lá na década de 30, e ele teve grandes livros publicados que são realidades até hoje. Se a gente pega um livro dele, a gente se encanta. E tem um livro dele que se chama Pequenas Alegrias. E ele descreve daquela forma poética tantas maravilhas que nós temos, não é verdade? Das pequenas coisas. Então, a gente não para pensar o quanto a gente consegue respirar sem sofrimento. Né? A gente está respirando e não se dá conta. O nosso coração está batendo e a gente não se dá conta. Nosso corpo está funcionando perfeitamente e a gente não se dá conta. O nosso pensamento é treinado em olhar o que deu errado, o que dá errado,
o que não está bom, aquilo que eu não consegui, e não olha pequenas coisas que são alegrias que Deus nos fornece. Um dia ensolarado, um céu azul, posso andar, posso caminhar, posso pensar, posso respirar. E aí vai, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando de todas as pequenas alegrias que nós temos. Só que nós estamos sempre com um olhar no depois, no futuro, no que eu não tenho, no que eu não consegui fazer, no que eu preciso fazer e não consegui. E aí nós nos perdemos do momento presente, que é o mais importante. Agora estamos aqui, estamos respirando, estamos pensando, estamos em contato com a natureza. Isso tudo é valorizar as pequenas alegrias. Eu acho que quando você, não faz parte das minhas atividades, mas por exemplo o montanhista, ele quando vai fazer uma escalada, ele tem por meta chegar ao pico. Só que talvez a tarefa fique de uma dificuldade muitas vezes extrema, se ele não souber aproveitar o passo a passo. Uma viagem também, uma viagem longa, você tem um destino, mas você pode perfeitamente, enquanto está fazendo aquele trajeto, você curtir a paisagem, né? Então, mesmo nas grandes realizações, você trabalhando em cima daquilo, de grandes metas, objetivo comprar a casa própria, passar no vestibular, ver um filho formado na faculdade, uma grande viagem, né? Tudo isso é legal, mas todos os preparativos para essa viagem, ou você ver o filho crescer para depois se tornar um adulto feliz, bem sucedido, ou você conseguir determinadas situações, você não pode ficar naquela ansiedade achando que então você vai realizar aquilo conseguir aquilo daqui a 5, 10 anos. E nesse tempo você não vai viver. Você tem que encontrar no dia a dia essas pequenas alegrias que a Andréia colocou, né? Uma conversa em família, um carinho, um passeio no parque com o filho. A grande viagem, uma viagem para o exterior, pode ser uma coisa extraordinária, mas nem por isso você vai deixar de viver, de ir no domingo no parque, pegar a praia mais próxima, né? Comprar uma roupa nova, né? Fazer uma boa refeição. Então, essas coisas pequenas, às vezes do nada, que às vezes os espíritos acordam de manhã feliz, parece um passarinho cantando e não sabe por quê, é isso que tem que ser curtido. Aí vai estragar todo aquele momento especial, porque está preocupado com o amanhã. Já lá o Evangelho diz que a cada dia os seus males, as suas preocupações, né? Deixemos assim que vamos viver um dia de cada vez e aproveitar ao máximo possível, que as grandes coisas também, cada coisa a seu tempo. Meus amigos, grande abraço a todos, ficamos por aqui, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, obra de autor paranaense, alerta para o perigo de um espiritismo sem espíritos. No editorial, cuidados com o corpo, quando o bem faz mal. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, o que disse Jesus e o que não são suas palavras. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Reflexões de A a Z de hoje, eu, Rose e a Mariana, vamos comentar sobre os seguintes temas. Irmãs Budan, vamos ver do que se trata com a Mariana, e espíritos brincalhões, né? O que você tem a nos dizer, Mariana, sobre Irmãs Budan? O que é isso? O que aconteceu? Então, quando nós lembramos das Irmãs Budan, nós estamos homenageando as mulheres e também estamos estudando e conhecimento que a doutrina dos espíritos não começou apenas
né, por brincadeiras. Ela é uma doutrina que tem um olhar científico de observação, e as irmãs Budãs, elas foram jovens médiuns que foram as primeiras que Kardec agregou no movimento espírita para que houvesse então ali a codificação do Livro dos Espíritos, para o lançamento do Livro dos Espíritos. Elas tinham uma mediunidade fantástica e eram irmãs, eram jovens dedicadas ao estudo, à observação dos fenômenos que ocorriam com elas e ao redor. E o interessante é que naquela época, em 1855, as reuniões eram realizadas na casa delas, né, dos pais, semanalmente. Então, havia ali um rigor, né, um compromisso de estudo, de observação, para que realmente pudesse daí, né, ser codificada a doutrina. Então, muitas vezes nós começamos a estudar a doutrina das mesas girantes, né, lá nos salões da França. Então, Kardec observou e começou então ali a fazer um estudo. Mas ele teve uma equipe, vamos dizer assim, ele teve colaboradores sinceros e estudiosos que vieram a contribuir com a doutrina. Então, as irmãs Budãs é a Caroline e a Pilage, né, que são as duas irmãs, e em algum momento também Julie, que contribuíram, né, grandemente para que a doutrina pudesse ser sólida, né, de forma confiável, fidedigna. Interessante, né, que no início da divulgação das mensagens, dos conhecimentos que levaram à codificação futura da doutrina espírita, até que quase crianças, adolescentes foram utilizadas como médiums. Por quê? Porque mostravam a absoluta independência da inteligência que se manifestava com o nível de conhecimento e habilidade dos médiuns, que não tinham a mais absoluta ideia do conteúdo que veiculavam. Elas, inclusive, no início, elas não faziam psicografia direta. Elas apoiavam a mão na cestinha, que tinha um apêndice no lápis, né, e que escrevia. Então, elas não podiam controlar aquele conteúdo. Kardec relata que às vezes a menina ficava conversando, contando histórias, brincando enquanto apoiava a mão, e o conteúdo da mensagem era de uma profundidade filosófica extrema, mostrando que era uma inteligência, né, diferente que se manifestava. E não houve, naturalmente, nenhum prejuízo, nenhuma perturbação ao desenvolvimento delas, porque os cuidados foram tomados na época, com certeza pela espiritualidade, pelos pais que eram muito vigilantes, para que elas não se perturbassem. O papel delas, a colaboração delas na codificação doutrinária é imenso, especialmente porque, devido à sua ingenuidade, à sua pouca idade, elas não teriam a mínima condição de conhecer o conteúdo que estavam veiculando e que resultou na codificação espírita. Então, foi muito importante a utilização de pessoas absolutamente díspares do conteúdo que revelavam. Qual é o outro tema que nós temos? Né? Espíritos brincalhões. O que é isto? Né? Nós falamos sempre com tanta seriedade de encararmos a mediunidade, a comunicação mediúnica. E por que temos espíritos brincalhões se comunicando? Por que isso é relevante? Por que Kardec destacou esse ponto na sua classificação dos espíritos comunicantes? Porque nós temos que pensar inicialmente o que acontece com as pessoas levianas. Aquelas que vivem pregando peças, às vezes de mau gosto, que se divertem quando os outros levam um tombo espetacular, mesmo que se machuquem, que adoram ver os outros caindo em enganos. Eles mudam porque desencarnam? Não mudam, eles continuam os mesmos. Então, aqueles que são levianos, fúteis, quando desencarnam, continuam com a mesma natureza e se agrupam segundo as suas afinidades. Formam as grandes legiões de espíritos levianos que não são suficientemente maus para ficarem perseguindo alguém, que não são suficientemente bons para se dedicarem a algo sério. Como eles faziam na Terra, eles continuam se alegrando, se comprazendo em pregar peças, em mentir, em enganar. A principal característica deles é a leviandade, a futilidade, o gosto pelos temas superficiais.
E eles enganam frequentemente aqueles com os quais se comunicam. Muitos deles se são chamados por pessoas invigilantes, né? Que se comunicam com qualquer espírito sem estudo prévio, em qualquer ambiente, a toda hora, ficam consultando a respeito de coisas corriqueiras e que já sabem, se têm o mínimo conhecimento, que um espírito sério não vai lhes dedicar todo o seu tempo, né? Porque não é ocioso. Eles atraem esses espíritos levianos que se comunicam e que não têm o mínimo escrúpulo em dizer que são Jesus, Maria, Espírito, quem quer que a pessoa venere ou acate. Assim como a pessoa que prega peças aqui na Terra também, muitas vezes, manda mensagens em nome de um terceiro. Então, os espíritos levianos são uma das grandes dificuldades, um dos grandes escolhos com o que tem que se deparar aquele que se inicia no processo mediúnico sem ter os cuidados necessários, sem estar no ambiente sério, sem fazer um estudo prévio, na brincadeira do copo, na consulta à tábua, por exemplo. Muitas vezes são eles que se manifestam. Eles respondem a tudo. Eles têm respostas. Se nós buscamos orientação espiritual para as questões do cotidiano, acham que um espírito sábio, superior, ocupado em questões relevantes, vai perder tempo com isso? Não vai. Quem vai vir no seu lugar? Um espírito leviano, adornado de um nome respeitado, para que ele possa pregar a peça e convencer aqueles com os quais se comunica, e que dá a resposta para todas as questões. Então, quando aqueles que consultam habitualmente médiums ou espíritos, se têm eles mesmos a mediunidade, para resolverem questões superficiais, obtêm respostas e depois veem que deu tudo errado, não se queixem senão de si mesmos. Os levianos atraem levianos. O nosso ambiente moral, a nossa seriedade no estudo, o nosso empenho em dedicarmos as nossas forças para o bem, nossa disciplina pessoal é que atrai a proteção espiritual que os afasta. Inclusive, muitas vezes eles perturbam as casas causam barulhos, né? E quando nós conseguimos uma consulta, uma orientação espiritual e tentamos doutriná-los, eles se afastam porque eles acham o ambiente muito monótono, muito chato. Quando se comunicam, às vezes dizem, nossa, tentei perturbar a tua casa, mas lá é muito aborrecido, não gosto daquele lugar, vocês só falam de coisa séria, só põem música clássica, só leem livros de conteúdo pesado, aquele ambiente para mim não interessa, não volto mais lá, é muito aborrecido. Por quê? Porque eles não estão afinizados com um ambiente que esteja mais equilibrado. Não é, Mariana? Isso aí, então, o orai e vigiai. E nós temos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a questão de haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, quem são esses falsos profetas? São justamente esses nossos irmãozinhos que gostam de brincar, que gostam de pregar peça. Mas lembrando que todos nós iremos evoluir. Eles também chegarão um momento que eles vão cansar, vamos dizer assim, dessas brincadeiras vazias, fúteis, e vão procurar então o caminho, né, moral, um caminho de luz e de crescimento, porque essa é a nossa meta, né? É evolução. Isso aí. Então, se queremos afastar espíritos levianos, e devemos, né, que eles se encaminhem para Deus, mas não na nossa companhia, é só buscarmos um compromisso sério, estudarmos sem deixarmos de ser alegres e felizes, porque não precisamos ser sisudos, mas temos um comprometimento com o bem, buscarmos as questões relevantes e deixarmos as curiosidades fúteis para eles, que vão amadurecer a seu tempo. Eles se afastam dos ambientes em que há compromisso, disciplina, seriedade e estudo. Muita paz. Fiquem conosco. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.